Bom dia, amigos da CVX. Foi me pedido para gravar um vídeo sobre pontos importantes da minha trajetória na comunidade. Bom, eu comecei aos 16 anos de idade, né? Entrei na pré-comunidade CVX lá em Padre Miguel e acredito, tenho certeza de que tudo que aconteceu na minha vida, né, desde dessa época de adolescência até hoje na fase mais da maturidade, teve grande influência do que os princípios gerais, do que a CVX me ensinou enquanto pessoa humana, enquanto cristão. Então acho que quando você entra para a CVX muito jovem, você é moldado um pouco pela experiência, você é moldado um pouco pelo jeito de ser de membro CVX. Então o que eu tenho que falar aqui é só agradecer, né, por ter conhecido a comunidade, por ter podido ser inserido nela e ser uma expressão do meu batismo. Vivi momentos muito felizes dentro da CVX, eu poderia citar diversos momentos assim importantes, a época em que o Magis aconteceu aqui no Brasil, em que eu pude participar como ouvinte, também quando eu fui fazer o Mini Manila, né, representando a CVX, poderia falar dos tempos em que pude servir a CVX de alguma maneira, seja na regional ou na nacional. Mas eu vou destacar aqui em particular um momento da nossa comunidade que eu acredito que tenha sido bastante importante para todo mundo e para mim em particular foi a Assembleia Mundial da CVX que aconteceu aqui no Brasil, em Itaici, em 98, né? Aquele momento ali a gente percebe, né, que a língua do Espírito Santo é muito presente, né? Apesar de pessoas de idiomas diferentes, de mais de 60 países presentes no mesmo ambiente, a gente percebeu uma língua em comum, né? E foi muito bom ter participado da Assembleia Mundial. Eu fiquei como tesoureiro da CVX do Brasil naquela ocasião e fiquei responsável por receber os pagamentos e fazer os pagamentos à casa. Foi bastante trabalho e ao mesmo tempo teve umas situações bastante divertidas, né? Por exemplo, alguns delegados que queriam pagar em moeda local que não era cambiável no Brasil, enfim, foi uma confusão, mas deu tudo certo. E eu queria destacar nessa Assembleia Mundial um momento da nossa comunidade que foi muito legal. Dia 25 de julho de 98 tem um dia da Assembleia Mundial que normalmente é aberto para a comunidade local. E a gente fez o convite então para que os brasileiros pudessem estar lá em Itaici conhecendo os delegados da Assembleia Mundial e participando daquele momento, era um momento único. A gente ficou um pouco na dúvida se ia ter frequência ou não e foi um sucesso, né? Mais de 200 brasileiros, membros CVX do Brasil, tiveram presente, somando ainda aos mais de 200 delegados. Então foi uma grande festa em Itaici. Me lembro, ainda gravo na minha retina o momento que a comunidade brasileira entrou pelo auditório principal ali, Rainha dos Apóstolos em Itaici, né, que parecia uma procissão, né? Todo mundo com aquelas bexigas verde e amarela, sacudindo, né? E os próprios delegados, o próprio pessoal da Assembleia Mundial ficou muito surpreso com a quantidade de brasileiros, né? Com a alegria contagiante. E aquele foi um dia inesquecível. O Padre Geral estava na época também, fez a sua palestra, fez a sua apresentação, passamos o dia juntos, né? Brasileiros e estrangeiros. E à noite a proposta era que a comunidade brasileira oferecesse uma festa típica brasileira, né? Uma festa que representasse a cultura. E como era julho, a gente fez uma festa junina, a gente fez uma quadrilha, né, no terraço de Itaici, com 400 pessoas naquele terraço. E em dado momento, um brasileiro tinha que chamar um par estrangeiro para formar a quadrilha e trazer o pessoal para a roda. E você imagina 400 pessoas trotando em cima daquela laje de Itaici, né? Então o falecido Padre Romanelli, que na época era o diretor da casa, ficou muito preocupado, né, com a segurança e rezava em silêncio para que aquela quadrilha terminasse logo, né? Porque era todo mundo pulando em cima daquela laje. A construção de Itaici é uma construção antiga, por isso robusta, mas mesmo assim havia essa preocupação. Enfim, deu tudo certo. Depois, no final, quando a quadrilha terminou e o Padre Romanelli já mais aliviado, resolveram estender um pouco mais, colocaram umas músicas de carnaval antigas, né? E naquela época o grupo El Chan da Bahia estava no auge do sucesso, então resolveram ensinar os estrangeiros como é que se dançava o El Chan e também baile de carnaval, e as pessoas voltaram a pular em cima da laje. O Padre Romanelli, meio desesperado, foi pedir para o DJ colocar uma música mais ambiente, né? Uma coisa mais calminha, e aí se deu conta que não existia música mais calminha, né? O momento era de muita alegria, de muita efervescência. E eu acho que nunca mais voltei a Itaici,
mas acredito que o terraço esteja no mesmo lugar. Eu acho que se não caiu daquela vez, não cai nunca mais. Bom, esse era um bastidor que eu queria contar para vocês da Assembleia Mundial, um caso engraçado, teve muitos outros, mas esse em particular foi um momento de tensão e ao mesmo tempo um momento de bastante alegria, né? Acho que a comunidade brasileira nesses anos todos cresceu, se amadureceu, vem se expandindo e, enfim, era isso que eu queria contar para vocês, que eu acho que a minha vida enquanto ser humano, enquanto cristão, foi muito moldada por tudo o que a comunidade brasileira me proporcionou, a CVX me proporcionou até hoje e espero que continue proporcionando. Esse era o recado que eu queria mandar para vocês, um grande abraço, tudo de bom, um abraço, tchau.